Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro O Silêncio das Mulheres, de Pat Barker. O Silêncio das Mulheres, ou The Silence of the Girls, é um livro escrito pela britânica Pat Barker e publicado em 2018. Então é um livro bem recente, é também uma leitura recente. Esse foi o livro que eu li para o meu clube do livro do mês passado, de maio, portanto. E eu achei uma proposta muito interessante. A proposta desse livro é o seguinte: é reescrever, ou melhor, apresentar uma perspectiva diferente da Guerra de Troia, com base no clássico da literatura da Grécia Antiga, Ilíada, atribuída ao poeta Homero. E essa perspectiva é uma perspectiva diferente porque ela é a perspectiva de uma mulher normalmente relegada a uma nota de rodapé nos livros de história tradicional, a Rainha Briseis. A história é contada, então, a maior parte em primeira pessoa, sob o ponto de vista da Rainha Briseis, que era rainha na cidade de Lirnesso, na Grécia Antiga. E o livro já começa com a cidade de Lirnesso sob ataque do exército liderado por Aquiles, o grande grego Aquiles. A rainha Briseis escreve que ela ouve o grito de guerra de Aquiles e isso deixa todos apavorados, porque o Aquiles já tinha uma reputação de ser um grande líder militar e também de ter destruído diversas cidades no seu caminho em direção a Troia. E as mulheres, então, no início do livro, elas estão escondidas em uma parte do castelo e elas sabem muito bem o que vai acontecer se o exército de Aquiles conseguir entrar na cidade, e de fato eles conseguem. A cidade se rende e Aquiles e o seu exército mata todos os habitantes homens da cidade, velhos, jovens, crianças, todos são mortos. Então a rainha Briseis, ela vê o seu marido e os seus irmãos serem mortos pelo Aquiles e as mulheres são levadas como escravas. A maior parte das mulheres acabam se tornando escravas sexuais e a Briseis, como era uma rainha, então uma mulher de um status maior, ela é dada ou tomada por Aquiles para ser a sua escrava particular. Então Briseis, que viu esse homem matar o seu marido e os seus filhos, tem que compartilhar da cama de Aquiles. E o título desse livro, O Silêncio das Mulheres, The Silence of the Girls, se refere justamente a isso, a essas mulheres que eram consideradas apenas objetos de troca, espólios de guerra, e eram trocadas de mão em mão como consequências de planos militares feitos por homens, e tinham que passar por tudo isso em silêncio. Mas nesse livro nós, leitores, temos a oportunidade de conhecer o lado da história escrito ou narrado por Briseis. Então a gente tem acesso a uma voz feminina. Então nesse livro a Pat Barker oferece a oportunidade para essas mulheres que foram forçadas ao silêncio durante muito tempo da história a oferecer a sua própria versão. A rainha Briseis, então, com as outras mulheres, as outras escravas e o grupo do exército do Aquiles, continuam a jornada e chegam a Troia. E Troia é cercada, e esse é o ápice da guerra de Troia. Troia, naquela época, era governada pelo rei Príamo, pai de Paris, e Paris era quem tinha roubado, raptado a bela Helena do seu marido Menelau, e assim iniciando a guerra de Troia. Então a Helena estava como prisioneira em Troia. E uma coisa que eu achei interessante é que normalmente Helena, a bela Helena, é vista como a personagem feminina principal de histórias ou baladas, poemas sobre a guerra de Troia. E
livro da Pat Barker, ela é apenas... ela não recebe nenhuma voz, nenhuma agência, ela é apenas vista como uma silhueta de longe, prisioneira, dentro das muralhas de Troia. Outra coisa muito interessante desse livro é que a Pat Barker desconstrói esse ideal do herói grego. A gente tem normalmente uma percepção geral do herói grego como sendo um homem de muita bravura, de honra, enfim, um sinônimo de perfeição. Mas nesse livro a Pat Barker desconstrói totalmente esse ideal do herói grego. Então, essas grandes figuras da mitologia grega, como Aquiles, Agamenon, Odisseu, Patroclo, são totalmente desconstruídos por Pat Barker nesse livro. Eles não são nem um pouco idealizados, pelo contrário, os feitos deles são descritos com crueza, com a violência dos atos brutais, a maneira como eles tratam outras pessoas, principalmente as mulheres, como eles tratam as mulheres como apenas objetos, é algo que vai te fazer repensar a sua ideia sobre o herói grego. Eu acho isso muito interessante. Então, uma desmistificação desse herói idealizado. Porém, por outro lado, também tem algumas coisas nesse livro que me incomodaram. Ele inicia e termina com muita ação, mas o meio é demasiado arrastado e longo. Então, por um certo momento, eu demorei muito para me identificar com a personagem principal, que é a Rainha Briseis. E eu acho que uma das razões por que isso aconteceu é que eu fiquei muito interessada em poder ler a versão feminina dessa... que é uma versão do conquistado, do oprimido, em primeira pessoa, através da personagem da Rainha Briseis. Porém, conforme a história vai se desenvolvendo, alguns capítulos são intercalados por capítulos contados em terceira pessoa, através da perspectiva do Aquiles. Então parece que essa narrativa do Aquiles, essa narrativa masculina, autoritária, toma conta da narrativa subjetiva e pessoal da Rainha Briseis, o que faz com que isso contradiz um pouco a proposta do livro, que é dar voz ao silêncio das mulheres. Então isso é uma das coisas que me incomodou. E a segunda coisa que me incomodou bastante durante a leitura desse livro foi a linguagem. Muitas vezes eu senti que a Pat Barker usou uma linguagem muito moderna e que para mim pareceu incongruente com o local e o tempo que a história se passa, que é a Grécia Antiga. Então, parecia para mim algo artificial e fora do lugar. Porém, eu entendo porque a Pat Barker teve essa decisão. Eu acredito que é para que os leitores do século XXI se sentissem mais próximos desses personagens, que apesar de que viveram lá na Grécia Antiga, antes de Cristo, sofreram muitas das coisas, das emoções que nós, seres humanos, sentimos também no século XXI. Então, eu acho que a linguagem foi uma maneira de aproximar essa distância temporal e espacial, no nosso caso também, mas, a meu ver, ficou um pouco artificial e incongruente. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de saber a minha opinião sobre esse livro, The Silence of the Girls, O Silêncio das Mulheres. Apesar de não ter sido um livro favorito, eu gostei muito da leitura, apesar desses itens que eu comentei com vocês. Fico feliz de ter feito essa leitura e fiquei interessada em saber mais sobre a Guerra de Troia e em ler os clássicos homéricos, a Ilíada e a Odisseia. Eu tenho esses livros em casa, mas nunca tive a iniciativa de pegar esses tomos, esses volumes longos. Mas depois desse primeiro contato com
esses personagens da Guerra de Troia, e eu sempre tive um interesse com relação à mitologia grega, os deuses gregos. Então, esse livro fez com que essa fagulha reacendesse, e quero saber se vocês também têm vontade, ou já leram esses clássicos, Ilíada e Odisseia, se vocês já leram esse livro da Pat Barker, ou se vocês têm interesse em ler O Segredo, O Silêncio das Mulheres. Eu vou deixar informação aqui no box de descrição. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!